A referência do nosso texto de hoje é Romanos, capítulo 3, do versículo 21 ao 31. Diz assim a palavra de Deus: Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída. Porque lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não, é também dos gentios. Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e também, mediante a fé, o incircunciso. Anulamos, pois, a lei? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Que o Senhor nos abençoe com sua palavra. Hoje eu já fui bastante... Aliás, hoje não, desde ontem, né? Desde ontem eu já fui diversas vezes, eu não sei a palavra que eu uso, mas diversas vezes interpelado, afrontado e coisas do tipo, não por rivalidade maldosa, mas pela rivalidade normal, digamos assim, nesse campo de discussão que é o futebol brasileiro. Né? Nós temos aí o deles, que não é meu, mas é de certa forma também o nosso, time do Flamengo, né, que foi ontem campeão da Libertadores e também hoje, acabei de saber aí, se tornou também campeão brasileiro e também foi campeão carioca deste ano. E quando a gente pensa em futebol, ontem eu, vendo algumas imagens do jogo, vi só uma parte, vi para secar, porque senão não tem graça, né? Aí, enquanto eu estava secando, eu estava algumas partes ali vendo, que logo depois a gente parou na metade, que a gente foi lá para a Barra de São João, no aniversário da igreja lá. Mas enquanto nós assistíamos e secávamos, nós vimos ali as manifestações de fé. Né? Interessante isso, né? Enquanto seus jogadores estavam ali jogando, eu não sei se vocês repararam, na Globo foi nítido isso, de vez em quando eles focavam alguém na arquibancada orando, ou rezando, não sei a expressão que se usa, né? ou que eles usariam. Né? Alguns com alguma coisa na mão, como se fosse um crucifixo, outros simplesmente levantando a cabeça, fechando os olhos e pedindo a Deus alguma coisa. Penso eu que pedindo para o seu time ser campeão. E nisso aí me suscitou a palavra de hoje, que fico pensando também na oração dos outros. Né? De um lado você tem lá os flamenguistas que estão hoje dizendo, olha, graças a Deus, Deus atendeu as minhas orações. Será que Deus tem alguma coisa a ver com isso, né? E do outro lado tem também os torcedores lá do time argentino, falando, olha, Deus foi injusto, porque não atendeu a minha oração. E aí eu pensando sobre isso, e nos suscita realmente essa angústia que nós temos na alma, dessa ideia de que o mundo que vivemos é um mundo injusto. Com certeza os torcedores do River Plate estão dizendo, foi a maior injustiça que eu já vi, porque durante 90, botar aí menos 3, 87 minutos, não é isso? Durante 87 minutos do jogo, eles estavam
ganhando. Né? Aí, no finalzinho, o Flamengo empata. E piorando ainda, no tempo da prorrogação, vão e fazem um gol. E ganham o jogo. Com certeza, os torcedores do River Plate vão dizer, isso foi a maior justiça. É claro que esse jogo não foi justo. O nosso time foi o melhor, tanto é que nós mantemos na frente ali durante quase todo o jogo, e por uma jogada de sorte, do acaso e coisa desse tipo, o Flamengo foi e saiu campeão. E essa analogia profana, futebol é algo profano, talvez, mas nessa analogia profana, a gente vê que realmente nós nos sentimos, dependendo do lado em que estamos, nós nos sentimos injustiçados, nós nos sentimos num mundo que parece que as coisas não encaixam, são coisas injustas. E se a gente for sair um pouco desse campo do lazer, do entretenimento, e se formos para as coisas mais trágicas, essa semana também nós tivemos algo bastante trágico, né? A morte do aquele apresentador, Gugu, que é algo sem sentido, né? O camarada, pelo que eu vi, estava lá em cima de uma escada, não é isso? E despencou e bateu a cabeça e se foi. Né? Alguém com saúde, parece com um histórico de pressão alta, mas nada assim grave. E daí, pronto. Num piscar de olhos aconteceu uma tragédia e uma vida se foi. Algo estúpido. A gente fica olhando assim, nossa, como é que a vida realmente não vale nada? No sentido da sua fragilidade, no sentido da sua vulnerabilidade. Nossa vida é muito vulnerável. E também a gente fica pensando, nossa, como esse mundo, essa vida que nós vivemos nesse mundo é injusto. Tanta gente, eu ouvi um comentário desses, alguém falando, acho que foi no Facebook que eu vi, alguém comentando, nossa, tanta gente que faz tanto mal para as pessoas e estão aí vivendo e continuando fazendo mal. Aí o cara falou, olha, esse camarada que não merecia isso, caiu de uma escada e morreu. Não, isso não é justo. E, de fato, essas coisas nos incomodam, né? Essa sensação de injustiça. E quando nós nos sentimos ou melhor, em situações de justiça, por exemplo, você conquistou um emprego e você diz, olha, eu merecia realmente estar aqui, né? Eu fiz por onde? Tem aquela situação que a gente corre atrás, estuda, e, enfim, consegue alguma coisa, e a gente acha que a gente se sente realmente que fomos justificados naquela situação, porque fizemos por onde, fizemos por merecer. Só que ainda assim, nessas circunstâncias, nessas situações, ainda assim, há em nós, no fundo da alma, uma sensação de que aquela justiça ela pode também, de uma hora para outra, acabar. No mundo corporativo, no mundo do emprego, das empresas, um querendo derrubar o outro. Né? E essa justiça, então, que nós vemos no mundo, seja no mundo do lazer, que nós citamos aqui, seja nas tragédias, seja nos nossos desafios do cotidiano, são justiças que sempre têm a ver com coisas que são fugíveis, né? Coisas que se derretem na mão, coisas que, na verdade, é uma justiça que não tem segurança alguma. É um tipo de justiça que não se segura, que não tem alicerce, ou que tem alicerces muito frágeis, muito frágeis. E a gente fica naquela sensação de que é uma justiça frajuta, porque se foi feito agora, pode ser daqui a pouco eu posso ser o outro. Os torcedores do Flamengo estão aí, alegres, contentes e tal, mas há aquela sensação de que o ano que vem tem de novo. E será que no ano que vem, de novo, como vai ser? Então, é um tipo de justiça, o flamenguista vai dizer, olha, foi justo, meu time esse ano está bombando, foi campeão carioca, foi campeão brasileiro, foi campeão da Libertadores, vamos lá para o Mundial. Só que há ainda aquela sensação, aquele medo, será que realmente vai ser justo isso? Será que realmente vai ser feita justiça? E aí a gente vê Gugu, a gente vê todas as circunstâncias que a gente passa e fala, não, realmente não tem como confiar nessa tal da justiça que há no mundo. Não tem como confiar. E aqui, nesse texto que nós lemos, Paulo vem falar de uma justiça que sim, é uma justiça que é plenamente confiável. Em primeiro lugar, Paulo ele vai concordar com o que nós estamos falando aqui.
ele vai concordar em dizer que no mundo há injustiça. O que reina no mundo é a injustiça. Tanto é assim que no versículo 10, que nós não lemos, mas você pode aí acompanhar, ele diz que não há justo, nenhum sequer. Ora, se no mundo não há justiça, no mundo enquanto sistema maligno não há justiça, também Paulo percebe, e baseado lá nas escrituras do Antigo Testamento, ele diz, olha, que não há um justo, não há pessoa justa na face da terra, não há justo. Então já até que seria uma consequência natural, né? Se não há um homem justo, parece que seria consequência natural de que as nossas relações também não sejam justas. E aí eu fico pensando, por exemplo, como é que Deus vê essas coisas todas, né? Essa bagunça nossa, cada um com a sua própria justiça, ou melhor, com a sua pseudo-justiça, com a sua justiça entre aspas. É o flamenguista orando pela sua vitória e também o torcedor do River Plate orando pela sua vitória. E eu fico olhando assim, nossa, o que Deus enxerga nisso tudo? Parece que as pessoas tratam Deus de uma forma tão leviana e tão assim, sem sentido de verdadeira justiça. E Paulo, ele percebe isso, ele diz, olha, não há um justo, nenhum sequer. E ele diz mais, e como é que eu posso ter certeza disso? Como eu posso dizer para vocês e provar para vocês, e aqui eu faço um parênteses, a carta de Paulo aos Romanos é uma das cartas de Paulo que ele mais é convincente nos seus argumentos, digamos assim. Enquanto nas outras cartas, o Paulo ele é mais doutrinário, mais peremptório, ele afirma as coisas assim, de forma categórica. Aqui em Romanos ele tem esse cuidado de não só afirmar, mas ele explicar com base em que ele está afirmando. Então, por exemplo, ele diz, olha, não há um justo sequer, versículo 10. E ele vai dizer, por que eu digo que não há nenhum justo? Versículo 20. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, aí ele diz, a parte B do versículo, em razão de que pela lei veio um pleno conhecimento do pecado. Então ele está dizendo, olha, será que tem alguém aí que duvida de não ser justo diante de Deus? Será que tem alguém aí que duvida dessa sua condição de injustiça ou de pessoa que não tem mérito algum diante de Deus? Aí ele diz, olha, basta você olhar a lei, dá uma lida na lei e verifique se você é alguém que se encaixa naquilo que a lei está prescrevendo. Analise a sua vida, verifique a sua vida e veja se você se acha alguém dizendo assim, olha, eu estou aqui olhando a lei e realmente eu sou um cara cumpridor da lei. Paulo está dizendo para nós, olha, com certeza você não vai ter autoridade para afirmar isso. Ele vai dizer, se você for sincero contigo mesmo, e você for olhar as Escrituras e ver os mandamentos de Deus, a lei de Deus, você vai ter que ser sincero em afirmar que você não é justo. Paulo ele diz, não há ninguém justo. E por que não há ninguém justo? Eu provo isso. Basta ler a lei. Basta ler a lei e comparar com a sua vida e você verá que ninguém é justo, que você não é justo. E qual é a consequência disso? Se nós não somos justos diante de Deus, se não somos merecedores de qualquer benesse da parte de Deus, qual seria a consequência disso? Ora, claro que a consequência disso seria a nossa inexistência. É por isso que o próprio Paulo, mais à frente, ele vai dizer que o salário do pecado é a morte. E às vezes aqui a gente tem a noção de que é como se fosse algo de castigo. E sim, pode ter essa leitura, que como se dissesse assim, olha, o castigo do pecado é a morte. É uma leitura possível, claro, mas me parece que a leitura mais assim evidente é que a consequência natural e direta e imediata do pecado é a morte. Se trata além de castigo, se trata de uma consequência natural. Porque uma vez que o homem decide viver distante de Deus, longe de Deus, ele é injusto, esse homem é injusto. E sendo injusto, ele não é merecedor sequer da vida que tem. Porque Deus é o autor da vida. Deus é o sustentador da vida. Se Deus é o sustentador da vida e alguém decide romper com Deus, ora, obviamente que a consequência disso era a morte. É a morte. É uma questão de consequência.
É como se nós pegássemos aqui um microfone desse, ligado na tomada, e esse microfone decide dizer, olha, eu quero viver desconectado da energia elétrica. Aí você puxa o plug, e é uma analogia, uma comparação que nós fazemos do homem em relação a Deus. O homem, quando pecou, o homem, como decidiu pecar, o que ele fez? Ele decidiu viver distante de Deus. É como se estivesse desligando o plug. Desligando o plug. Se desliga o plug, a consequência direta e natural é que esse microfone morra, deixe de existir. Mas Deus, na sua misericórdia, Ele deu essa morte, sim. Ele deu, na verdade, na sua misericórdia, ele fez algo, assim, inteligente, sábio. Ele diz, olha, o homem morreu, só que vamos fazer o seguinte, ele morreu em duas espécies de morte. Uma morte que é imediata ao pecado, que é a chamada da morte espiritual. A morte espiritual é esse desligamento imediato. E Deus, ele deu um outro tipo de morte, que é parecido com a prestação da Casa Bahia. Antigamente tinha muito disso, né? O crediário das Casas Bahia, né? Hoje em dia todo mundo faz crediário no cartão de crédito, daqui a pouco está todo mundo enrolado. Mas antigamente tinha muito esse comercial, né? Eu lembro disso da minha infância. Mas é um tipo de morte que é feita a crediário, que é a morte do nosso corpo, morte física. Parece um pouco macabro dizer, mas o bebê, assim que nasce, ele já nasce morrendo. Porque assim que nasce, a cada dia que passa, mais próximo está do seu fim. É ou não é? Porque todos sabemos que o nosso fim dessa terra, esse corpo nosso, ele caminha para uma morte física. Então há também uma morte física nisso. Só que isso gerou um problema. Paulo vai tratar nisso nesse capítulo. Isso gera um problema porque a morte espiritual, em certa medida, é algo que a gente, ou pelo menos na visão do mundo, a visão das pessoas, a visão da carne, a visão dos olhos da carne, a morte espiritual é algo que nós não enxergamos. Ainda que se diga que todos nós estávamos mortos, ou aqueles que estão distantes de Deus estão mortos, alguém poderia dizer, não, mas isso aí é balela, isso não se vê, isso não se enxerga. E a morte física, quando ela vem, ela demora a vir, ela demora a ocorrer, e mais do que isso, alguém poderia dizer e olhar para o mundo e dizer, olha Paulo, esse Deus que você está anunciando aí, essa forma de justiça que está anunciando, esse Deus que você está anunciando, parece ser um Deus injusto. Ele parece ser um Deus injusto. Porque se há pecadores e se alguns, ou se os homens pecaram, então por que Deus parece que deixa essas coisas impunes? Por que, por exemplo, nós vemos tantas pessoas fazendo coisas erradas e estão ali impunes, e enquanto isso tem gente que parece ser bom e está se dando bem na vida? Então por que esse Deus que você anuncia, Paulo, essa forma dele trabalhar, parece que não há justiça nisso, parece que não há uma ideia que se encaixa aí nessa ideia de justiça, porque a gente olha para o mundo e o que a gente vê não tem justiça nenhuma nisso. E é mais ou menos nessa ideia que Paulo ele começa a responder no texto que nós lemos. Verifiquem comigo que ele faz questão de, em pelo menos 2 versículos, usar a expressão manifestou a justiça. Manifestou a justiça. Vejam comigo no versículo 21. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhado pela lei e pelos profetas. Pule também no versículo 25. A quem Deus, ele está se referindo a Cristo, né, no 24, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, no 24, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça. Então, Paulo, ele está deixando bastante claro que, olha, se você está achando que Deus está alheio, se você acha que o mundo é injusto, e realmente é injusto, e se você acha que essa injustiça tem alguma coisa a ver com Deus, você está enganado. Se você acha que por conta do mundo ser injusto, por conta das circunstâncias que nós vemos no mundo, revelam um Deus injusto, Paulo está dizendo, não, Deus não é injusto. Pelo contrário, Deus é justiça. E como é que Paulo diz que prova isso?
Olha, eu provo que Deus é justiça. Como eu falei, o texto de Romanos, ele é bem argumentativo, ele gosta de explicar as coisas, e ele diz, olha, eu provo que Deus é justiça porque a justiça de Deus se manifestou. Ele diz, se até então havia uma sombra de dúvida, e essa sombra de dúvida, ela é decorrente justamente, ou ela está implícita no final do versículo 25, que nós acabamos de ler, nós paramos ali, ele diz o seguinte, no final do versículo 25, por ter Deus, na sua tolerância ou na sua paciência, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. O que significa isso? Será que Deus, antes dessa manifestação da justiça, tinha realmente deixado impunes os pecados anteriores? Claro que não. Porque se a ideia fosse de que os pecados anteriores estavam impunes, ninguém teria morrido fisicamente. Nós acabamos de dizer que a morte física é uma consequência do pecado. Então, se havia morte, se até hoje há morte, sempre houve morte, significa dizer que não, os pecados eles não estavam impunes. Então, o que é que Paulo está querendo dizer aqui? É que havia essa sensação, havia essa ideia, alguém provavelmente estava questionando Paulo aqui, ele estava dando uma resposta, ou pelo menos ele estava usando aqui uma técnica maiêutica, né, tentando responder antes da pergunta, e ele está dizendo o seguinte, olha, se há uma sensação, se alguém está questionando de que Deus ele é injusto, por que é injusto? Porque parece que ainda até hoje ele não manifestou a sua justiça. Por que não manifestou a sua justiça? Porque eu não vejo a ação de Deus, eu não vejo a ação da justiça de Deus. E por que não vejo a ação da justiça de Deus? Porque está aí, o mundo é injusto, as coisas não se encaixam. Como se alguém estivesse perguntando para Paulo, Paulo, que Deus é esse? De que justiça é essa? Se as coisas do mundo são injustas e nós não vemos nenhuma manifestação de justiça aqui, não há nenhuma manifestação de Deus que mostre que Ele é justo, então tinha esse sentimento, essa sensação de que Deus ele era injusto, que Deus estava deixando impunes os pecados cometidos. Mas Paulo diz, não, essa sensação que vocês têm, Paulo está respondendo, essa sensação que vocês têm, ela está enganada, e ela está enganada principalmente agora, porque se manifestou a justiça de Deus. Versículo 21 e 25. Se manifestou a justiça de Deus. E onde se manifestou a justiça de Deus? Qual é o ápice? Qual é o evento que deixa sem dúvida que Deus manifestou a sua justiça? Qual é o evento ocorrido na face dessa terra que mostra que sim, Deus é um Deus justo? Qual é esse evento que mostra que nós estamos aqui nessa noite não cultuando um Deus que está alheio às nossas questões, não um Deus que se mostra injusto às nossas questões, mas é um Deus justo? Qual é o ato na história da humanidade que mostra, que comprova a justiça de Deus? Senão a cruz do Calvário. Na cruz do Calvário, na propiciação, a palavra que Paulo usa aqui, na cruz do Calvário, Deus se revela o Deus justo. Como diz o versículo 26, Paulo ele diz o seguinte, mais uma vez falando sobre manifestação, em 3 vezes aqui nesse trecho ele fala sobre manifestação, ou até mais. Versículo 26, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo. Olha isso. Para ele mesmo ser justo, quer dizer que ele não era justo e se tornou justo agora? Não, ele sempre foi justo, mas agora ficou mais que evidente, na cruz, na obra de Cristo na cruz, essa justiça ficou inquestionável, ele se manifestou de forma evidente. Como ele se manifestou? Como é que a gente enxerga a cruz? Existe uma expressão que vai dizer que uma imagem vale mais do que 1000 palavras, como se fosse querendo dizer que uma imagem, ela tem um significado por si só, e esse significado, ele é mais importante, mais relevante, mais impactante do que as palavras. A imagem, ela tem um poder de impacto maior do que as palavras. É, e não é. Por exemplo, quando nós falamos sobre a cruz, e imaginem a imagem da cruz, Jesus crucificado, Cristo crucificado, o que é que ressalta à nossa mente essa imagem do Cristo crucificado? Irmãos, acredito eu que quando nós aqui, pertencentes ao arraial do povo de Deus, pertencentes aqui
ao estudo da Bíblia, etc., nós já temos uma imagem do Cristo crucificado e já pensamos de um jeito. Mas quantas e quantas outras pessoas, quando olham para essa mesma imagem, enxergam outras coisas, enxergam outras formas? A Bíblia vai dizer que para muitos, para os judeus, para os gregos, aquilo era escandaloso. Escandaloso, porque como é que você pode dizer que é um Deus crucificado? Então essa imagem da cruz, ela é uma imagem muito impactante, mas o que nós temos percebido é que é uma imagem que tem sido interpretada de diversas formas, e muitas delas formas erradas, principalmente quando a gente trata aqui sobre a justiça de Deus. Mas aqui o texto que nós estamos lendo, Paulo vai dizer no versículo 26, então, que Jesus na cruz, ou que Deus na cruz, em Jesus, ele se mostrou justo, ele se manifestou como justo, para calar todos aqueles que porventura entendessem que Deus não é justo. E por que Deus se revelou justo na cruz? Justamente porque na cruz foi pago, ou foi derramado, ou foi ali consumado o preço do pecado. É justamente isso que ele está dizendo no versículo 25, não é? Que daria a impressão que Deus, na sua tolerância, tinha deixado os pecados impunes. No versículo 26, ele diz, olha, não é bem assim, porque na cruz, ele se manifestou como justo. E por que se manifestou como justo? Porque o justo, na cruz, o justo Deus, na cruz, pagou o preço do pecado. Na cruz ele pagou o preço do pecado. Mas ainda assim alguém poderia dizer, mas esse Deus ele ainda é injusto. Ele ainda se manifestou injusto. Ora, se Deus não peca, se Jesus não peca, por que então Jesus morreu e pagou o preço pelo outro? Por que então Jesus ele morreu no lugar do outro? Isso é uma injustiça. Continua aí essa ideia, ou poderia surgir ainda essa ideia, de que ainda assim, mesmo na manifestação da cruz, Jesus, o Deus, havia se mostrado injusto. Ele ainda parecia ali injusto. Mas e como é que Paulo responde a essa pergunta? Como é que Paulo ele deixa evidente que não, que Deus na cruz, ele não se revela injusto quando um inocente morre pelo pecador? E como é que ele responde isso? Só nós vimos um pouco à frente, capítulo 5, versículo 8. O texto está dizendo para nós, Paulo está dizendo para nós, olha o seguinte, se vocês acham que Deus era injusto, ou foi injusto, em ter colocado um inocente em nosso lugar, pagando o nosso preço, Paulo está dizendo para nós, olha, não, porque o senso de justiça que você tem, esse sim é um senso de justiça errado. A ideia que você tem de justiça é uma ideia equivocada, é uma ideia errada, é uma ideia que não é a justiça de Deus, porque a justiça de Deus, ela anda junto e não tem como você desassociar uma coisa com outra. A justiça de Deus, ela anda junto com a ideia de um amor incondicional. A ideia de justiça em Deus, ela não se separa da ideia de que Deus é amor. A ideia de justiça de Deus, vou repetir, ela não se separa da ideia de que Deus é amor. E vejam só, nós acabamos de dizer no início, não há um justo, nós somos injustos por natureza, somos pecadores por natureza, nós não merecemos a ação de Deus, nós não merecemos o agir de Deus. Ora, então está claro e evidente que nós, por nós mesmos, não teríamos condições de pagar essa dívida, que nós não teríamos como pagar essa dívida, não teríamos condições alguma de pagar essa dívida. Então Jesus, Deus, Ele mesmo se fez justo em dois aspectos. Ele se fez justo porque na cruz não deixou impunes os pecados. Alguém poderia dizer, quer dizer então que os pecados estão impunes? Não, não estão. Porque todo o pecado, todo o preço do pecado foi pago na cruz do Calvário. E alguém poderia dizer, então Deus é injusto porque colocou o seu filho? Não, não, isso não é injustiça, pelo contrário, isso é justiça de amor. Porque Deus viu na face da terra, olhou na face da terra, buscou na face da terra e não encontrou um justo que poderia ser colocado naquele lugar de pagar esse preço. Ninguém poderia ser colocado ali.
Portanto, se ninguém poderia ser colocado ali, o Deus justo, Ele mesmo se colocou na cruz. Se colocou na cruz porque a justiça de Deus, ela anda com amor. Em outra maneira de falar, a justiça de Deus se faz com amor. Isso também mostra para nós que essa justiça, por ser uma justiça que se faz por amor, e quando o texto diz que nós acabamos de ler aí, a irmã leu, que ele ter morrido por nós ainda pecadores, essa justiça, ela claramente, não depende de circunstâncias. Ela não depende do que o homem fez para merecer isso. Claro, porque não teria condições de fazer. Então é uma justiça de amor incondicional. E por ser incondicional, ela não depende das circunstâncias. E por não depender das circunstâncias, nós podemos dizer que essa justiça, ela não é passageira. É uma justiça que é perfeita, permanente, uma única vez conquistada na cruz, e para sempre ela está aí. Para sempre ela está aí. Então quero dizer para você, meu irmão, quero dizer para você, meu amigo, que está aí nos visitando hoje, minha amiga, você que é flamenguista, você que é torcedor de qualquer time, você que tem aquela sensação de que foi feita justiça hoje, mas amanhã pode ser que eu seja injustiçado, e é evidente que isso pode acontecer. Pode não, isso vai acontecer. Você que tem aquela sensação de que tua alegria, a tua segurança, a segurança da taça está aqui hoje, mas você tem aquela sensação de que amanhã isso já não pode estar mais aqui, ela pode ser tirada de mim, ela pode ser tirada de nós. Essa sensação de coisas que estão aqui, mas sabe que parece que tem alguém já puxando para não estar aqui. Essa é a angústia do homem injusto. Essa é a angústia desse mundo, o mundo injusto. Mas o que nós temos aqui na palavra é que Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Significa dizer que não, a justiça de Jesus não é essa justiça que nós temos medo de que ela vai fugir, amanhã vai estar sumida. Não, é a justiça que nós temos de agora e para todo sempre. É a justiça que não pode ser tirada de nós. E por que não pode ser tirada de nós? Porque ela não é do mundo e ela não é nossa, mas ela é a justiça manifestada na cruz de Cristo, nosso Senhor e Salvador. Cristo, nosso Senhor e Salvador. E aí, Paulo ele ainda vai dizer o seguinte, capítulo 6, Paulo continua a sua discussão, ele continua ali as suas perguntas retóricas. E alguém poderia perguntar para Paulo, Paulo, tá bom, me convenceu. Eu pensei que Deus tinha deixado os pecados impunes, mas não, verdade. Deus deu o seu filho, o seu único filho, para morrer na cruz e pagar o preço dos pecados. Eu pensei também, eu tinha a sensação, Paulo, de que havia injustiça nisso, em Deus ter colocado o seu filho na cruz, mas não, Paulo, você me explicou que não há injustiça, porque isso é feito por amor. Justiça que não anda com amor não é justiça. Está ali o exemplo dos fariseus, justos, no sentido seco da lei, mas que não sabiam amar. E Paulo diz, olha, não, Jesus é justo sim, porque a justiça dele é feita por amor. E essa justiça não depende de circunstâncias, tanto é que ele morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Entendi isso tudo, Paulo. Mas alguém poderia perguntar então, Paulo, versículo 1 do capítulo 6, que diremos, pois, Paulo? O que podemos afirmar? Então permaneceremos no pecado. Claro, se a justiça já foi feita na cruz, se o pecado, o preço do pecado já foi pago na cruz, e como você acabou de dizer que esse preço pelos pecados, essa justiça, ela é eterna, ela não tem fim, ela não pode ser apagada, então alguém poderia dizer, como tem aqui a pergunta no capítulo 6, versículo 1, então pode-se continuar pecando, posso viver a vida como vivia sempre, ou como sempre vivi, porque o preço do pecado já está pago. E Paulo responde, claro que não, é evidente que não. Versículo 2, de modo nenhum, como viveremos ainda no pecado se nós morremos para ele? Paulo está dizendo, eu pulei aqui o capítulo 5 e o 4, que ele explica melhor isso, e até depois também, o 6 e o 7, mas Paulo vai dizer, olha, claro que não, porque se você confessa Jesus, se você é um seguidor de Jesus,
Você é um seguidor de Jesus que morreu com ele também para o pecado. É a mesma ideia que você encontra lá em Mateus, quando Jesus ele diz, aquele que quer seguir, aquele que quer seguir a Cristo, negue a si mesmo, tome a sua cruz. Aquele que quer seguir a Jesus, como condição para seguir a Jesus, a condição de seguir a Jesus é negar a si mesmo e tomar a cruz. Ora, o que significa isso? Tomar a cruz é justamente essa ideia que está aqui em Paulo, a ideia de morrer para o velho homem, morrer para o pecado. Paulo está dizendo, é incoerente, não há como conciliar uma coisa com outra. Ou você foi justificado na cruz de Cristo e morreu para o pecado, e você não quer mais pecar, ou então, se você quer pecar, é porque de fato você não passou pela experiência da morte em Jesus. Ele está dizendo, aquele que segue em Jesus, aquele que foi justificado por Cristo, aquele que experimentou da cruz de Cristo, ele morreu para o pecado. E o pecado, como diz aí no jargão gospel, a partir de agora, ele não é algo planejado, ele não é algo vivenciado como rotina, mas é algo que acontece circunstancialmente, acidentalmente, como se diz aí, que o pecado se torna, a partir de agora, um acidente na vida do crente. E Paulo está dizendo isso, então. E ele diz mais ainda, versículo 5, do capítulo 6. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Não tinha como ninguém contra-argumentar Paulo. O argumento perfeito. O argumento perfeito. Alguém poderia dizer que se somos justificados pela cruz, então poderíamos continuar pecando? Paulo responde, não, não pode. Por que não? Porque se você foi crucificado também com Cristo, você morreu para o pecado, e agora vive um novo homem. E você vivendo um novo homem, Cristo vive em você, ou você vive em Cristo. Há uma unidade, há uma união entre você e Cristo, de tal modo que agora você é uma nova criatura, e essa nova criatura vive de forma diferente. Vive de forma diferente. E é por isso que ainda no capítulo 6, versículo 22, Paulo vai dizer, agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Olha isso, libertados do pecado. Eu vejo assim algumas pessoas às vezes dizendo o seguinte, eu não consigo seguir a Jesus. Nossa, eu não consigo largar tal vício, eu não consigo largar tal pecado que eu cometo, é questão da bebedeira, do adultério, não sei qual é a coisa, mas tantas e tantas desculpas que se dão. Eu não consigo seguir a Jesus porque sou viciado nisso, ou faço isso, ou faço aquilo, e as desculpas se multiplicam. E o que a palavra de Deus está dizendo para nós, está dizendo para você aqui nessa noite, no nome de Jesus, é que em Cristo há liberdade. Em Cristo há liberdade. Você não tem que se preocupar com as suas forças. Você não tem que se preocupar com se você consegue ou não consegue, porque a palavra de Deus está nos dizendo nessa noite que é Ele, pelo Espírito Santo, que opera em você a libertação. Libertação. Não é questão de mandiga, como a gente vê algumas coisas da televisão, que fazem 7 campanhas disso ou 7 voltas daquilo. Não, nada disso. É pelo poder do Espírito Santo de Deus e da palavra de Deus. Somos libertados do pecado. E por quê? Porque os méritos são de Jesus. Os méritos foram conquistados na cruz do Calvário, e não há mérito em nós. O que precisamos fazer é nos entregar em Cristo, dizer, Cristo, a minha vida é tua, eu tenho isso e aquilo para resolver. E você acha que nós aqui também não temos coisas para resolver em Jesus? Todos nós temos, porque somos pecadores, mas nós cremos que toda a nossa vida está unida em Cristo. E unidos em Cristo, o Espírito Santo procede em nós, completa em nós a sua obra. Isso está evidente no capítulo 8, versículo 9.
Aqueles que são justificados em Cristo, diz a palavra, versículo 9, vós, porém, não estáis na carne, não é a carne que manda na tua vida. Aquele que está em Cristo não é o pecado que manda na tua vida. Aquele que está em Cristo não são as más companhias que mandam na tua vida. Gente, que coisa, eu penso assim, que coisa vergonhosa, eu me sinto assim, que coisa vergonhosa saber que quem manda na minha vida são os vícios. Que coisa vergonhosa saber que quem manda na minha vida é o pecado, é a bebida, é o adultério, é a mentira, é a falsidade, é a corrupção, é a desonestidade. É vergonhoso isso. Portanto, mas o Paulo está dizendo, aquele que está em Cristo não está na carne, não é a carne que domina, não é o pecado que domina a sua vida, mas sim o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que coordena a tua vida, e isso sim é motivo de orgulho, isso sim é motivo de alegria, de dizer, olha, não é o pecado que domina a minha vida, não é o vício que domina a minha vida, mas quem domina a minha vida é o Espírito Santo de Deus. Isso é motivo de orgulho, de alegria, de encher o peito e dizer, sim, é Deus que domina a minha vida. É Deus que domina a minha vida. E ele diz, se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Versículo 10. Se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Que justiça? Revelada na cruz. Não é a minha justiça, não é a sua justiça, não é a sua justiça, guarde isso, não é a sua justiça, ou seja, não é você que conquista isso, não é pela tua força, mas é pelo Espírito Santo de Deus, porque a justiça já foi conquistada na cruz. Versículo 11, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Olha o que Paulo está dizendo, olha, o poder que ressuscitou Jesus, o poder que rolou a pedra, aleluia, o poder que tirou Jesus daquele sepulcro, o poder que deu vida àquele corpo inerte é o mesmo poder que pode tirar você das garras do pecado. O poder que não deixou que Jesus ficasse na morte. Gente, imagine esse poder. É um poder extraordinário, é um poder que não é medido. Ora, se esse poder que é realmente poderoso, né, foi capaz de tirar Jesus dentre os mortos e deu vida ao Rei da Glória, quanto mais tirar você do mundo do pecado. E ele faz isso, versículo 26, pula aí do capítulo 8. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza. Você se sente fraco? Fraca? Está aí. Se você crê em Deus, pode ter certeza que o Espírito Santo ele vai te assistir, vai te fortalecer na sua fraqueza. Porque nós não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos, versículo 28, texto conhecidíssimo, né? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Meu irmão, meu amigo, minha visitante, meu visitante nessa noite, pode ter certeza que você é um desses que estão incluídos nesse chamado segundo o propósito de Deus. Porque na cruz de Cristo, Jesus chamou todos à salvação. A cruz de Cristo é uma manifestação em que Jesus é um convite aberto. Como Paulo usou ali a expressão manifestou. Essa manifestação da cruz é um convite. Vinde a mim, todos vós que estáis sobrecarregados e cansados, e eu vos aliviarei. Esse convite é a cruz de Cristo, é esse chamado dos pecadores. E o versículo 29, que muitos deixam de ler, param no 28, mas o versículo 29, porque aos que de antemão conheceu, ou seja, Deus conhece a tua vida, também os predestinou para quê? Ele destinou, Ele colocou como propósito para as nossas vidas, Ele colocou como
como um objetivo para as nossas vidas o quê? Sermos conformes, sermos iguais, sermos semelhantes, conforme, da mesma forma, à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Nós não estamos aqui, como foi falado aqui de manhã, inclusive, para sermos iguais a esse mundo que é injusto, que é maligno, que é destruidor, que é violento, que é tenebroso, que é macabro. Não, nós não estamos aqui para sermos iguais às coisas macabras e malignas que estão aí no mundo. Mas nós somos destinados, predestinados, chamados pelo Senhor para sermos iguais a Jesus Cristo. É por isso que Jesus se manifestou. É para isso que Jesus se manifestou. Se manifestou para que você, injusto, distante de Deus, separado de Deus, fosse justificado pelo poder da cruz de Cristo, e justificado no poder da cruz de Cristo, fosse aí inserido nesse processo, caminhando nesse processo para ser igual a Jesus. Será que você, nessa noite, não quer ser alguém semelhante a Jesus? Imagine, Jesus, o homem, o Deus homem, que dividiu a história. Jesus, o Deus homem, que mudou a história do mundo. Quem é que não venera, ainda que não creia nas divindades de Jesus, ainda que não creia Jesus como Deus, mas quem é que não venera, que não reconhece que Jesus foi um homem extraordinário? Mas mais do que isso, nós estamos dizendo aqui, afirmando que Ele também é Deus, e Ele é Deus que de fato quer mudar a sua vida, para que você seja igual a Ele. E eu quero fechar então, convidando você a abrir também um texto conhecido, de Isaías, profeta Isaías, capítulo 53. Isaías 53, ele traz uma profecia sobre Jesus, que é famosa, conhecida como o servo sofredor. E ele diz assim: quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente, ouça isso, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Versículo 5. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões. As nossas transgressões, os nossos pecados, foram colocados sobre Jesus na cruz do Calvário. As nossos pecados, o seu pecado, a sua transgressão, foi colocado na cruz do Calvário em Cristo Jesus. Está lá. Só basta você dizer: sim, Jesus, eu reconheço a tua obra. Só basta dizer: sim, Jesus, eu reconheço que os meus pecados estão nos teus ombros, na tua carne rasgada, no seu sangue derramado. Moído pelas nossas iniquidades, Tudo isso por quê? Porque o castigo, o peso do pecado que estava sobre ele, nos traz a paz. E pelas pisaduras dele, de Jesus, fomos sarados. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Se você se reconhece como um enfermo que precisa ser sarado, se você se reconhece que vive num mundo injusto, que as coisas não se encaixam, que você olha assim: Deus, realmente, quando eu avalio minha vida e olho diante da tua palavra, da tua vontade, ainda que eu não conheça a tua palavra, porque eu não conheço mesmo, você pode dizer isso no teu coração: ó Deus, eu não conheço, mas eu tenho certeza de que minha vida está bem distante daquilo que o Senhor quer para mim, daquilo que o Senhor quer para os homens. Se você se reconhece como enfermo e se arrepende da sua condição, você não queria estar nessa condição, está aqui o convite de Jesus. Jesus diz que Ele levou sobre si as nossas transgressões para que você pudesse sair daqui sarado, curado. Que você possa inclinar a sua cabeça, que nesse momento você possa fazer a sua
A sua oração, sua e Deus, com as suas palavras, daquilo que Deus tocou no teu coração durante a ministração da palavra. Você que tem estado aqui ou ali, em cultos como esse, em momentos como esse, uma vez ou outra, e ainda não se firmou verdadeiramente no caminho do Evangelho, sonda o seu coração, inclina a sua cabeça, não perca essa oportunidade, examine a sua vida e verifique como você acha que está diante de Deus. Se você se acha justo, você acha que a forma de você andar, de caminhar, a forma da sua existência, da sua vida, é uma vida de agrado a Deus, ou você reconhece que Jesus está chamando você nessa noite para, de fato, entregar a sua vida nos pés dele? Se você se sente tocado por Jesus e quer entregar a sua vida, de fato, para ser sarado por ele, se você quer ouvir os gemidos inexprimíveis do Espírito Santo dentro da tua alma, ou se você já está ouvindo esses gemidos na tua alma, eu queria convidar você a sair do seu lugar, vir aqui. E por que sair do seu lugar e vir aqui? É uma atitude de fé, de rompimento de barreiras. Deixa a vergonha de lado, esse momento não é de vergonha, é momento de entrega. Mas eu não vou me estender não, e nós estaremos orando. Peço à igreja que se coloque de pé, vamos estar orando no nome de Jesus. Senhor, nós louvamos o teu nome, te agradecemos mais uma vez pelo poder da tua palavra. Ó Deus, sabemos que a tua palavra ela é santa, ela é viva, ela é eficaz. Ela nunca é pronunciada de forma sem produzir efeitos. A sua palavra ela é poderosa. Mas sabemos que a tua palavra ela produz efeitos para justiça e também para alertar-nos quanto à condenação. Ó Deus, então nós pedimos que pelo teu Espírito Santo o Senhor complete a tua obra. Aquilo que a palavra, que a voz humana não pode fazer, e claro que não pode, que o Senhor complete essa obra. Quebre as barreiras, Senhor Deus, que impedem ainda as pessoas de servir ao Senhor com integridade, com fidelidade. E que no nome de Jesus, toda a artimanha do inimigo, toda a seta de Satanás, toda a barreira, cadeia, seja quebrada no nome de Jesus e haja libertação. Que as cegueiras dos olhos caiam por terra e o Senhor seja glorificado em todas as nossas vidas. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. O amigo que eu encontrei me surpreendeu. Quando todos me deixaram, ele me acolheu e sarou minhas feridas, das algemas me livrou. Lhe falei do meu dilema e ele me escutou. Lhe falei do meu passado e me perdoou. Isso teve um alto preço que ele já pagou. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas, e uma dessas muitas vidas era eu. Quem nesse mundo amor tão grande pode ter, de entregar a própria vida sem temer? Quem já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu, e olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez, e sem ressentimento oferecer perdão? Quem pode ser melhor amigo que um senhor que pelo servo a própria vida renunciou? Quem pode ser melhor amigo que um senhor que pelo servo a própria vida renunciou?